coordenador da campanha do candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, no Distrito Federal, o ex-deputado Geraldo Magela tentará, na reta final da campanha, manter uma delicada administração no estado de ânimo da sua militância. Por um lado, precisa conter entusiasmos mais exagerados diante da perspectiva de vitória no primeiro turno, como vem apontando as pesquisas. Por outro lado, precisa evitar que aconteça uma frustração grande caso a eleição presidencial acabe não se resolvendo neste dia 2 de outubro e se prolongue por mais algumas semanas no segundo turno. Porque o que as pesquisas mostram é que a possibilidade de haver ou não haver segundo turno é no momento como um suspiro. Mais curto ou mais longo, muda tudo. Lula aparece com uma possibilidade de votos válidos entre 50% e 52%, dependendo da pesquisa. Ou seja, dentro do limite da margem de erro em todos os levantamentos. Assim, o que se definirá é se a eleição termina agora no domingo ou não. Vai ser o tamanho da inegável onda em favor de Lula que se formou nos últimos dias. E o tamanho, de fato, da presença do eleitor, o grau de abstenção que poderá haver no domingo. Hoje, uma das preocupações da campanha é semelhante ao que houve nos Estados Unidos na eleição de Joe Biden, garantir a presença do eleitor no domingo. Algumas adesões anunciadas recentemente dão bem a dimensão dessa onda, como o implacável relator da Ação Penal 470, a ação do Mensalão, o ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, ou o emblemático caso dos irmãos do próprio candidato do PDT Ciro Gomes. Nem mais o senador Cid Gomes e o prefeito de Sobral Ivo Gomes estão a essa altura exatamente com Ciro. Estão fazendo campanha no Ceará para o candidato do PT ao governo Eumano de Freitas, o que na prática sinaliza apoio a Lula. A verdade é que a essa altura Lula tornou-se maior do que ele mesmo, diante do que as pesquisas expressam ser a vontade da sociedade. Lula tornou-se o elemento aglutinador para garantir que o Brasil não retroceda mais no caminho rumo à democracia plena que iniciou em 1985, quando pôs fim a mais de 20 anos de ditadura militar. Democracia plena não é somente o direito de ir até as urnas, escolher candidatos, quando de novo a gente sem conseguir comer todos os dias e estamos de novo longe da democracia plena. A administração, portanto, do estado de ânimo da militância diante de um quadro que ainda é incerto é a primeira preocupação de Magela. Manter a todos mobilizados na eventualidade de termos mais uns dias de campanha e disputa política. Uma situação que, por outro lado, ativará os ânimos do adversário. A segunda preocupação está relacionada ao entendimento dessa necessidade de ampla regimentação de aliados para além do campo tradicional de parceiros do PT. Lula sabe, e é o que ele está fazendo, que tem que ampliar ao máximo as conversas, diz Magela. Algo que pode ser de difícil compreensão para alguns, talvez provoque até algumas reviravoltas no próprio íntimo de Lula, depois de tudo o que ele próprio passou. O autor do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Miguel Reale Júnior, apoia Lula a essa altura. Trata-se somente de um exemplo de quem nos últimos anos contribuiu para a retirada do PT do poder por vias que não foram as do voto e agora estão com Lula. De quem pode ter contribuído para o país chegar onde chegou, mas essa não deve ser a discussão agora. Creio que a maioria compreende bem isso. Basta ver a própria reação à escolha de Geraldo Alckmin como vice, que foi muito pequena, avalia Magela.
A terceira grande preocupação diz respeito à oposição que Lula terá que enfrentar caso de fato ele vença a eleição, que tem conformações muito diferentes daquelas que Lula e o PT enfrentaram em seus governos anteriores, quando o adversário era o PSDB. O PSDB formava a maioria a partir de apoios em setores da sociedade, como o empresariado, parte da imprensa, mas não tinha militância, diz o coordenador da campanha de Lula no DF. Lula agora, se for eleito, enfrentará uma oposição com uma capacidade pelo menos equivalente de levar pessoas às ruas àquela que sempre teve o PT, com uma capacidade aparentemente maior de levar pessoas às ruas virtuais nessa nova onda de militância digital, que é uma novidade que Lula vai ter que enfrentar agora. Magela, porém, acha que poderá haver alguma fragmentação na aglutinação em torno de Bolsonaro, especialmente caso Lula vença mesmo no primeiro turno. Ele teria sido um nome escolhido pela extrema-direita, até pela extrema-direita internacional, por força das circunstâncias, e não de fato o líder desse segmento. Na verdade, algumas reações extremadas, como as do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, já sinalizariam isso. De qualquer modo, haverá ainda diversos desafios a serem enfrentados, seja nos próximos dias, seja nos próximos meses, seja nos próximos anos. Não vamos circular por uma autobahn alemã. Estaremos mais perto de circular por uma transamazônica. Eu sou Rodolfo Lago e esse comentário é sempre uma honra fazer para você, leitor do Congresso em Foco, que me segue por aqui sempre que possível em vídeo. Até a próxima.